Pronto aí, pessoal? Fazer silêncio, virar para frente, prestar atenção. Então, como a gente tinha falado, eu tinha falado para vocês desde o início do ano, sempre uma vez por mês nós vamos trabalhar a diversidade religiosa. Conhecer um pouquinho de cada uma das grandes religiões do nosso planeta e também das principais religiões que existem no nosso país. Vamos começar falando daquela que é a maior de todas as religiões que existe no planeta, que é a religião cristã. O cristianismo é uma religião que tem mais de 2 bilhões, cada um nos seus lugares aí, ó. Mais depressa. O argumento do movimento e o argumento da causalidade. Nós estamos falando do cristianismo, essa que é a maior religião do planeta, tem mais de 2 bilhões de fiéis. É uma religião que começa com Jesus Cristo, que teria sido o fundador dessa religião, segundo os seus discípulos. Ele teria começado a sua atividade missionária por volta do ano 30 depois de Cristo. Ali ele reuniu 12 discípulos e mais uma galera que passou a o seguir. E esses 12 discípulos, depois da paixão, morte e suposta ressurreição de Jesus, saíram pelo mundo anunciando que Jesus era o Filho de Deus, o Filho de Deus que tinha se encarnado através da Virgem Maria e que teria vindo para salvar a humanidade. Seu sacrifício teria esse propósito, de redimir os seres humanos do pecado. O pecado que vinha lá do livro do Gênesis com Adão e Eva, o pecado original, que depois passou a ser transmitido para todos os seres humanos. Então, com Jesus Cristo e depois os seus discípulos, seus apóstolos, o cristianismo começa a se expandir. No começo é uma religião ali que se resume, era só uma seita judaica. Depois, graças à atividade de Paulo, Paulo foi um apóstolo. O apóstolo significa enviado, aquele que haveria sido enviado pelo próprio Cristo. Mas só que Paulo não conheceu o Cristo pessoalmente. Cristo teria se revelado a Paulo de forma separada, depois de sua ressurreição. Paulo, inclusive, era perseguidor de cristãos da igreja nascente. Então Paulo vai ser o grande responsável pela expansão do cristianismo para além dos limites do judaísmo. Pedro, que teria sido o primeiro líder da igreja, por enquanto ele tinha mantido a igreja resumida ali entre os judeus, entre o povo hebreu. Depois, graças a Paulo, que o cristianismo se espalha para aquilo que eles chamam de gentios, ou povos pagãos, que eram os povos politeístas que cercavam o povo judeu ali, naquela região onde o cristianismo surgiu. Depois de Paulo, o cristianismo se expande ainda mais, ele alcança o Império Romano, e alcançando o Império Romano, ele precisa lidar com algumas questões. No primeiro momento, com a perseguição. Os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano, porque o Império Romano queria fazer com que os cristãos adorassem o imperador e adorassem ou seguissem muitas vezes as leis religiosas do Império Romano. E os cristãos não queriam se submeter, porque só adoravam um único Deus, que era o Deus de Jesus Cristo, o Deus Pai Todo-Poderoso. Então, eles não submetiam isso, muitas vezes foram perseguidos, martirizados, foram sacrificados, muitas vezes lá dentro do Império Romano. E aí depois o cristianismo vai crescendo, vai se ampliando dentro do Império Romano e vai ganhando muitos adeptos. E por conta disso, por conta dessa expansão, muitos pensadores começaram a refletir e a pensar sobre o cristianismo e tentar racionalizar a fé cristã. O maior expoente desse período, dessa igreja nascente, dessa igreja aí que está num processo de expansão e tem que lidar agora com essa expansão de uma forma mais racional, muito mais do que por fé, vai ser Agostinho, Santo Agostinho. Agostinho vai ser o principal teólogo cristão do período chamado patrística. Patrística vem de padres da igreja, são os patriarcas da fé cristã. São os primeiros pensadores, os primeiros aqueles que nós podemos chamar de teólogos. Eles vão tentar explicar Deus de forma racional e vão buscar se inspirar na filosofia grega. Agostinho busca a inspiração muito em Platão e em Plotino, no neoplatonismo. E agora nós vamos conhecer um outro teólogo importante cristão aí, importante teólogo cristão do catolicismo, Tomás de Aquino. Então, Santo Agostinho e Tomás de Aquino são considerados doutores da Igreja Católica. Agostinho ele é usado um pouco mais também pelos protestantes, que é uma outra vertente do cristianismo. A partir de 1517, com a Reforma Protestante, o cristianismo se divide, e aí então o próprio Martinho Lutero ele era de uma ordem religiosa chamada agostinianos, ou seja, que se inspirava nas ideias de Santo Agostinho.
Então eles vão pegar muito de Santo Agostinho, principalmente a ideia de predestinação, a ideia de fé e de graça, que vão ser elementos fundamentais da fé protestante. Agora, Tomás de Aquino, ele se inspira mais num filósofo grego chamado Aristóteles, ele vai ser um pouco mais racional do que Santo Agostinho, e os protestantes não pegam muito ele, não costumam aí usar muito Tomás de Aquino, apesar de que ele é aquele que vai fazer talvez a melhor síntese entre filosofia grega e religião cristã, e é o que a gente vai ver aqui. Ele é um cristão racional, ele tenta explicar a fé cristã de forma racional, sem ter que apelar para a fé, tentando mostrar que Deus é racionalmente possível, não só racionalmente possível, como através da razão dá para a gente provar até a existência de Deus. Não é algo que precisa exclusivamente da fé. Lembrando que a fé é acreditar naquilo que não se vê, naquilo que não se pode provar. Já a razão é acreditar naquilo que você pode provar, ou naquilo que tem alguma substância lógica. Ele vai tentar mostrar que crer no cristianismo, no Deus cristão, é algo lógico, é algo racional, é algo que dá para você provar ou argumentar usando a razão. Então ele nasce em 1255, no século XIII, em Rocaseca, hoje Itália, né? Naquela época ainda não existia o país Itália. A importância dele, ele mostrou como que a crença religiosa pode apoiar-se na razão. Santo Agostinho já tinha tentado fazer isso, pegando Platão e Plotino. Mas o Tomás de Aquino vai levar isso a talvez aí a grande síntese entre razão e fé da Idade Média. Ele faleceu em 1274, no século XIII também, em Fossa Nova, hoje Itália. E muitas pessoas pensam que o credo religioso ele depende em grande escala da fé, ou só da fé. Inclusive os protestantes vão dizer isso. Uma das 95 teses de Martinho Lutero, lá da Reforma Protestante, quando ele inicia a Reforma Protestante, é a sola fide, ou seja, só a fé salva. Então, o Martinho Lutero tem meio que uma ojeriza ali da razão, ele tem problemas seríssimos com essa tentativa de explicar Deus de forma racional. Então, por isso ele vai apelar mais para a fé. Já os católicos, eles vão tentar fazer essa síntese graças a esse, que é considerado o doutor angélico, o maior doutor do catolicismo. Então, muitas pessoas pensam que a religião está no âmbito exclusivamente da fé e não da razão, porque a fé é acreditar naquilo que se vê, naquilo que não se pode provar, e que as verdades reveladas da religião são autoritárias e não geram discordância. Então, as verdades reveladas para os cristãos, essa verdade foi revelada através da Escritura Sagrada. Deus se revelou, está lá na Bíblia, de acordo com o que a gente vê no Antigo e no Novo Testamento. Um Deus que vem lá desde o Gênesis, onde ele faz o mundo em 6 dias, no 7º ele descansa. Depois ele passa pelos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. Depois o povo vira escravo no Egito, vem Moisés. Depois de Moisés vem Josué, depois vem os reis, depois vem os profetas. E aí vem Jesus Cristo, no auge da história, para salvar a humanidade, para cumprir as promessas, inclusive, dadas no Antigo Testamento. Então, a galera que é religiosa acredita nessa perspectiva, nessa verdade revelada. O Tomás de Aquino vai dizer, ou vai tentar mostrar, que dá também para conhecer a Deus e apreender Deus através da razão. E não só de forma autoritária e imposta, mas também de forma argumentativa e racional. Então, o melhor exemplo, talvez, do desejo de Tomás de Aquino de trabalhar dentro dos limites da razão deve ser encontrado nas 5 vias. Então, ele elabora 5 vias para provar a existência de Deus. Como é que a gente pode provar a existência de Deus sem ser através da revelação, sem ser através da Bíblia? Ele vai dizer que existem 5 possibilidades de provar a existência. Primeiro, o argumento do movimento. Tudo que existe se move. E tudo que se move é movido por alguma coisa. Então, se tudo que existe se move, tudo que se move é movido por alguma coisa, o universo, por exemplo, deve ser movido por algo. Ele não se move sozinho, então algo move o universo. O que seria esse algo que move o universo? Racionalmente ele tenta provar, demonstrar que é Deus. Isso é muito problemático atualmente, é altamente questionado esse argumento, mas nessa época aqui estamos falando de Idade Média, século XIII. Então, para esse período histórico aqui, esse era um argumento bem ok. Então, para ele é necessário um primeiro motor.
Ele vai pegar esse argumento, inclusive, de Aristóteles. Aristóteles já falava isso no mundo antigo, antes mesmo de Jesus Cristo, né? Aristóteles viveu ali no século IV a.C. É o primeiro motor que é imóvel. Ele move tudo sem se mover. Porque tudo que move, muda. E tudo que muda não é perfeito. Deus, como é um ser perfeito, ele não pode se mover, por isso ele é imóvel. E move tudo. Aristóteles dizia que esse ser move tudo por atração. Mas aqui ele vai pegar um pouquinho disso, vai dizer que esse ser atrai todas as coisas, mas ao mesmo tempo esse ser não é igual o Deus de Aristóteles. Porque o Deus de Aristóteles atraía as coisas, mas não se preocupava com as coisas. Não tinha nenhuma relação com as coisas. A diferença do Deus cristão é justamente essa. É um Deus que não só move tudo por atração, mas também que ama, ou seja, vai de encontro às criaturas, aquilo que ele criou. Então é um primeiro motor imóvel, mas que é bem complexo aí esse argumento, porque esse movimento de amor de Deus, que inclusive envia o seu Filho para ser sacrificado pela salvação da humanidade, esse argumento aí mostra que Deus então se moveu. Inclusive Deus se tornou um humano. Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. É um só Deus em três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo, na perspectiva cristã. Pelo menos para a maior parte dos cristãos. Nem todos os cristãos acreditam nessa vertente, né? Apesar de que há também controvérsias. Dizem que aqueles que não acreditam que Jesus é Deus, que Cristo é Deus, não podem ser chamados de cristãos. Testemunhas de Jeová, por exemplo, não acreditam que Jesus é Deus. Então, para a galera que defende essa perspectiva do cristianismo, Testemunho de Jeová não pode ser considerado uma religião cristã. Acredita no Deus de Jeová e que Jesus seria uma espécie de profeta, talvez o maior de todos os seres humanos, mas não um Deus, ou não um Deus encarnado. Mas para os cristãos, Jesus é Deus encarnado. Então o primeiro argumento é essa via do movimento. Há um primeiro motor que move tudo e ele é imóvel. O segundo argumento é da causalidade. Tudo que existe tem uma causa. Por exemplo, nós estamos aqui, cada um de nós. Qual que é a causa que nos colocou no mundo? Quem colocou cada um de nós no mundo? Papai e mamãe. Quem colocou papai e mamãe no mundo? Vovô e vovó. Quem colocou vovó e vovó no mundo? Então, se a gente for remontando as causas, vocês sabem, Udine. Se a gente for remontar as causas primeiras, a gente vai chegar na primeira causa. A primeira causa de tudo que existe é o quê? Para ele só pode ser Deus. É a primeira causa não causada, ou seja, causou tudo aquilo que existe, mas ninguém o causou porque ele é eterno e imutável, imóvel. E esse ser é o primeiro ser ali, é a primeira causa de tudo que existe. Esse é o segundo argumento, o argumento da causalidade. O terceiro é da contingência e necessidade. Todos os seres que existem nesse mundo são seres contingentes. O que significa isso? Eles existem, mas podem não existir. Existe agora, vai chegar um momento que não existirá mais. A gente não existia antes da gente nascer. E vai chegar um momento que a gente vai morrer e vai deixar de existir. Por isso a gente é contingente. Então, se todos os seres desse mundo são contingentes, é necessário que haja um ser necessário que criou os seres contingentes. Porque se tudo é contingente, vamos chegar no momento de nada. E do nada, nada pode surgir. Do nada, nada advém. Então, para Tomás de Aquino, é necessário um ser necessário. E esse ser necessário é... Quem que é o ser necessário para Tomás de Aquino? Deus. A quarta via dos graus de perfeição. Tudo que existe tem graus de perfeição. Alguns seres são mais perfeitos do que outros. Se a gente olhar para a natureza, nós temos os minerais, que são os seres menos imperfeitos. Depois vegetais, que são um pouco mais perfeitos, porque são mais complexos. Depois vem os animais, depois vem o ser humano. E o ser humano, ele é mais perfeito que os animais, vegetais e minerais, mas ele ainda não é perfeito. Então é necessário que haja um ser perfeito que criou esses seres no grau de perfeição. Um ser sumamente perfeito. Quem que é esse ser sumamente perfeito? Deus, né? E o último argumento teleológico. Tudo que existe tem um fim, uma finalidade. E qual que é a finalidade do que existe, ou a finalidade do universo? Para Tomás de Aquino,
a finalidade das coisas remetem a Deus, porque nos remete àquele que é o Criador de tudo, e tudo que existe, existe para Ele, para dar glória, para glorificar e exaltar esse ser que é o Ser Supremo. Então, é o argumento da finalidade. E essas seriam as 5 provas da existência de Deus, segundo Tomás de Aquino. Para essa época aqui, eram argumentos bem razoáveis. Atualmente, com o advento da ciência e com a sofisticação do pensamento, essas vias são questionadas. Mas ainda muita gente as usa, principalmente uma galera aí que hoje atua ainda na internet e defende aí o famoso conservadorismo. Tem uma galera de direita aí, religiosa, que fundamenta o seu pensamento muito em Tomás de Aquino e em Aristóteles. Mas são argumentos bem rasos, bem, podemos dizer assim, contestáveis de uma perspectiva científica, de uma perspectiva um pouco mais crítica, inclusive até lógica, porque dá saltos lógicos aqui que não são considerados atualmente pela ciência filosófica e lógica saltos ok, no sentido de um argumento razoável. Então, se aquilo estiver certo no início da cadeia, precisamos eventualmente, voltando aqui, hoje a Igreja Católica é uma das poucas igrejas cristãs que admitem a possibilidade da evolução e a possibilidade do Big Bang. Tem a galera criacionista aí que defende a teoria da Terra Jovem. Você sabe o que é essa teoria? Da Terra Jovem? Que o nosso planeta tem só 6 mil anos de idade. Só 6 mil anos, que ele foi criado em 6 dias, de acordo com o que está lá no livro do Gênesis. E os dinossauros não têm milhões de anos. Os dinossauros estavam aí até na Idade Média existia dinossauro. Essa galera, que é a galera que defende a teoria da Terra Jovem. Isso não é uma teoria científica, por mais que muitos deles queiram defender que há a possibilidade, ou deveria se aceitar como uma possível teoria explicativa da realidade. Isso aí é altamente contestável cientificamente falando, né? Mas tem a galera que defende isso, a Igreja Católica não. A Igreja Católica é uma das religiões cristãs, ou uma das poucas. O luteranismo também já admite isso, algumas perspectivas calvinistas também defendem, mas as religiões cristãs históricas, as mais antigas, essas mais recentes, o pentecostalismo, o neopentecostalismo, são tudo galera aí da Terra Jovem, da Terra aí de 6 mil anos, que Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Então há a possibilidade de que o mundo tenha surgido do Big Bang. Mas antes do Big Bang, o que existia? Quem provocou o Big Bang? Para o Stephen Hawking, por exemplo, um grande cientista do nosso tempo, do século XX especialmente, Stephen Hawking dizia o seguinte: nós não podemos falar em antes do Big Bang, porque antes do Big Bang não existe. O Big Bang começa o tempo. Então, por isso não há antes do Big Bang, porque o Bang é o início. Não existe antes do início. Porque se existir algo antes do início, o início não é o início. Isso é um argumento parecido com Santo Agostinho. Parece que o Stephen Hawking até plagiou Santo Agostinho. Santo Agostinho perguntava para ele o que Deus fazia antes dele criar o mundo. Aí Santo Agostinho falava o seguinte: não podemos falar em antes de criar o mundo, porque quando Deus cria o mundo, Deus cria o tempo. O tempo é uma criatura. Então não existe, Deus é eterno, ele não está limitado ao tempo. Então dessa forma esse argumento ainda é razoável, de alguma forma, e é a posição hoje da igreja. Então o que causou a grande explosão do Big Bang? E essa causa, teve uma causa? Se pegarmos da perspectiva de Aquino, São Tomás de Aquino, que é considerado o principal teólogo cristão, nós podemos dizer que Deus teria dado início ao Big Bang. E que Deus, de alguma forma, já teria programado para que o universo evoluísse da forma que ele tem evoluído. Lembrando que algumas perspectivas cristãs, principalmente as mais antigas, admitem essa possibilidade. Outras não. Outras são criacionistas, dizem que Deus criou o mundo do jeitinho que está na Bíblia. Que a Terra é jovem, tem 6 mil anos. Inclusive a galera lá do começo vivia mais de 1000 anos. Que também tinha os seres lá, gigantes. Uma porção de coisa bem exótica ali. E cientificamente altamente contestável. Então, será que não estiver certo no início da cadeia, precisamos eventualmente encontrar algo que não tem uma causa em si, que isso é Deus, Então, para os cristãos, usando Tomás de Aquino atualmente, Deus seria o princípio. Pode ser que Deus tenha criado o mundo tal como a gente está descobrindo que o mundo é.
Deus fez o Big Bang, Deus deu início do Big Bang, Deus colocou na matéria do Big Bang inicial ali toda a potencialidade de se desenvolver e evoluir e chegar até nós, que seríamos, nessa perspectiva religiosa, o auge da criação. E tudo teria sido feito para nós, nessa perspectiva cristã, né? Nós somos o auge da criação e foi por nós que Deus enviou o seu Filho para se sacrificar e nos salvar. Então pode-se ver o exercício da razão nesse argumento, uma tentativa de argumentar de forma racional. Não era o mesmo argumento de Tomás de Aquino, lembrando que isso, né, é uma tentativa moderna e contemporânea, né, de explicar. Então Aquino não acreditava que em algum momento fosse possível entender Deus plenamente, pelo uso da razão. A razão humana é limitada, ele considerava que os seres humanos aí são muito limitados para tanto. Mas ela pode, de alguma forma, nos levar a algum entendimento, que ele chamava de teologia natural, observando a natureza e, de alguma forma, através dessa observação, compreender de forma lógica ali o desenvolvimento dela de acordo com a vontade de Deus, né? Ele foi muito influente, é considerado aí, principalmente para os católicos, o maior de todos os teólogos cristãos, o maior dos pensadores sobre Deus da história. Compreenderam aí? Acabou orado, né? Por hoje é isso aí, galera.